Olá, hoje vamos falar de um assunto amplo e muito interessante, a importância do relógio biológico e do sono para atletas e praticantes do Taekwondo. Todos sabemos que o sono é fundamental para as pessoas em geral, inclusive para os atletas. É durante o sono que o nosso corpo recompõe as fibras musculares que foram rompidas e recupera e regenera o organismo do desgaste do dia a dia. É também durante o sono que o nosso cérebro consolida e armazena as principais informações, raciocínios elaborados durante o dia. Mas tem um detalhe, que é o relógio biológico. Pessoas diferentes precisam de tempos diferentes e de horários diferentes para dormir. Algumas pessoas precisam de mais horas de sono, outras pessoas precisam de menos horas de sono. Tem pessoas que sentem muito sono à noite, na verdade a maioria das pessoas, quando tudo fica escuro e mais quieto. Mas algumas pessoas sentem sono durante o dia. E é muito importante que elas consigam descansar nesses horários de pico de sono. E o que nós, técnicos e professores, podemos fazer para adaptar os horários de treino ao relógio biológico dos atletas? Bom, algumas coisas nós sabemos. Em geral, o seu atleta vai estar competindo entre 8 horas da manhã e 8 horas da noite. 90% de todas as competições do mundo acontecem nesse período. Então é importante que você tente marcar os treinos para o meio da manhã ou para o início da tarde, antes que chegue a noite. Se você fizer desse jeito, você vai conseguir agradar e dar o melhor rendimento ao treinamento dos seus atletas. E o que o atleta pode fazer? Bom, o atleta precisa conhecer o seu organismo, assim como toda pessoa. Se você sente muito sono de manhã, tente marcar os seus treinos para o final da manhã, para a parte da tarde ou até para a noite, para o período noturno. Se você, por um acaso, sente muito sono à tarde, tente marcar os treinos para a parte da manhã ou para o final da tarde ou da noite. E se você é daqueles que gosta de dormir cedo e cedo para a cama, sente muito sono, tente treinar de manhã ou de tarde. Uma outra dica importante para os atletas que treinam em 2 períodos é que você tenha um lugar que você possa tirar um cochilo depois do almoço entre um treino e outro. Isso vai melhorar muito o seu rendimento. Aqui no NAR, onde eu dou treino, a maioria dos atletas costumam tirar um cochilo logo após o almoço, depois do primeiro treino da manhã e antes do segundo que eles fazem à tarde. Uma outra coisa importante é a quantidade de horas de sono. Todos nós devemos estar atentos para ver quantas horas de sono nos faz levantar dispostos e descansados. Em geral, a maioria das pessoas precisa de 8 horas de sono, mas é comum que adolescentes e jovens sintam uma necessidade de mais horas de sono. E para atletas é muito importante que eles tentem cumprir esse horário que eles se sentem, para eles terem um rendimento no treino. Estarem atentos, sem sono, com atenção redobrada, com vigor físico e com muita disposição. Uma outra coisa importante é a qualidade do sono. Não é uma coisa complexa. Todo praticante, todo atleta e toda pessoa, você precisa de um bom colchão. Um colchão que não lhe dê dores nas costas, dores musculares quando você acorda. Você precisa ter um lugar que pelo menos à noite fique escuro e silencioso, para que você possa ter um sono mais profundo e que o seu organismo possa cumprir as funções que ele precisa e que ele só consegue quando o sono é mais profundo. Bom, é possível que algum de vocês esteja pensando em fuso horário.
e como fazemos quando viajamos para um outro país, por exemplo, do Oriente, onde o fuso horário é muito diferente. Esse é um outro tema muito importante e interessante que deixaremos para uma outra aula. Mas se você tem dúvidas sobre o Taekwondo em geral, procure ler o livro Taekwondo Fundamental, de minha teoria. Ele aborda muito desses temas. Até a próxima aula, um abraço.